Começando mais um Falha de Cobertura, o Brasil goleia a Coreia do Sul em jogo que não valia absolutamente nada. Rumo ao Hexa! Sport aproveita que já está rebaixado para tirar pontos de times que não tem nada a ver com isso. Lucas Lima! Mesmo sem Vitor Roque e Ramon Abate Abel, Palmeiras vence o Juventude e assume a ponta. Felipe Anderson nele! Mirassol derrota o Fluminense e afasta a fantasma da Sul-Americana. A Sula é traiçoeira! E ainda hoje, super reportagem sobre a maldição da criança solteira. Cadê o juizado de menores? Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Boa noite, professor e doutorando Serginho da Pereira Nunes. Serginho da Pereira Nunes! Professor! Boa noite, craque Daniel. Boa noite, amigos de casa. Serginho, você como uma das cabeças pensantes mais inquietas do nosso jornalismo esportivo, Com certeza. certamente sabe que tivemos rodada de data FIFA, a data que mais atormenta o povo brasileiro hoje, onde o Brasil enfrentou a educada e disciplinada seleção sul-coreana e amanhã, ou talvez agora, ou talvez já tenha enfrentado, dependendo do momento que você estiver assistindo esse programa, enfrenta ou enfrentou a ainda mais educada e disciplinada seleção do Japão. Você assistiu Brasil e Coreia, Serginho? Eu dormi no começo, craque Daniel. Dormi no começo porque o jogo foi às 8 horas da manhã, eu estava desacostumado. E quando eu acordei para ver o jogo, já estava 2-0. O jogo já começou 2-0 pro Brasil, Serginho. E eu continuei vendo, logo saiu o terceiro, logo saiu o quarto, e o Vini Júnior fechou a goleada ali em 5-0. Agora, o que me impressionou realmente foi a tranquilidade que essa seleção coreana toma 5 gols em casa, craque Daniel. Não deram um pontapé, craque Daniel. Ninguém chorou, não reclamaram do juiz, nada. A torcida alegre, todo mundo aqui, ó, com bandeirinha, sorriso no rosto. A Coreia, Serginho, é um país onde a disciplina e a educação são extremamente valorizados. Se fosse a Coreia do Sul tomando de 7-1 para a Alemanha em casa na Copa, não ia ter aquele drama todo que a gente viu aqui no Brasil, aquele atraso. Eles logo estariam totalmente recuperados na Copa seguinte, já tomariam de 7-1 de novo para outra seleção, Serginho. Os coreanos têm muito o que ensinar para o Brasil. Você não tem dúvida disso. O lance aqui, assim, aí tem que fazer uma crítica também ao futebol deles, porque eles já não eram tão bons no futebol assim. Mas agora que eles estão dividindo as atenções ali com o K-pop, aí que o futebol foi deixado mesmo de lado, porque as prioridades agora na Coreia do Sul são outras. Mas a seleção brasileira jogou muito bem, tá, Serginho? Jogou muito bem. Os 5 gols foram marcados pelo trio de ataque, Estevão, Rodrigo e Vini Júnior, empolgando os jornalistas especializados e os torcedores mais jovens, torcedores abaixo ali dos 8 anos de idade. Agora é só torcer pro Brasil pegar a Coreia do Sul pelo menos 2 vezes nessa Copa do Mundo, que o Hexa vai ficar mais perto. Mas eu acho que pro Hexa vir, tudo bem que eu acho que o ataque empolgou, mas com o resto dessa seleção, que me preocupa, a gente ali, meio campo e zaga. Até por isso, pensando nessa seleção de hoje, o ideal seria a gente pegar a Coreia do Sul, o Sport e o Juventude na fase de grupos, entendeu? Aí eu acho que a gente teria um Hexa encaminhado. Seria o ideal. Seria ideal. Até porque nessa edição da Copa, não sei se você está sabendo, a gente pode se classificar até em terceiro, dependendo da sua pontuação em terceiro. Então eu acho que assim, na frente do Sport, com certeza a gente fica. Sport com o Lucas Lima? Com o Lucas Lima. A gente fica na frente. Hoje o Brasil tem condições. Craque Daniel, eu posso fazer uma elucubração? Palavra nova. E o que é uma elucubração? Eu posso fazer? Mas você sabe o que é? Você vai fazer sem saber o que é? Não, eu vou fazer e aí você vai ver. Não, mas eu sei o que é. Eu também sei o que é. O que é? Eu vou fazer. Vai fazer o quê? Uma elucubração. E o que é uma elucubração? É o que eu vou fazer. Tá bom, Serginho, faz. Minha elucubração é a seguinte, craque Daniel. Pra mim, uma partida amistosa, um amistoso de seleção, uma partida amistosa tem que ser assim. Como está fazendo o Brasil. Jogando contra seleções inofensivas, seleções amistosas, seleções alegres, amigas.
que querem ser amigas do Brasil. E esse é o conceito do do amistoso, exatamente. Seleções que não vão oferecer nenhum tipo de perigo pra gente, entendeu? Porque é um jogo amistoso, é um jogo pra você se divertir, é um jogo pra você fazer um churrasco, é um jogo pros jogadores se divertirem, até pros jogadores fazerem um churrasco dentro de campo. Exatamente, um jogo desse contra a Coreia podia estar passando o garçom dentro de campo servindo os jogadores. O goleiro jogar com um copo na mão, aí ele vai fazer uma defesa. Eu posso até mostrar, ele só segura. Mostrar, tá dando pra entender. Não tem necessidade do jogador ficar 90 minutos sem se alimentar, Serginho. Por que não passa um garçom? Exatamente. Agora, a minha elucubração é a seguinte: você fazer um amistoso contra a seleção argentina ou contra a seleção da França ou outra seleção europeia, que muita gente pede isso aí, eu acho que não tem nada a ver. Porque isso aí não é um amistoso. Minha elucubração é essa. Eu elucubrei. Tá bom, Serginho, parabéns, mas sem querer aí ser muito duro com você ou com todas as pessoas que têm um raciocínio inocente e infantil como o seu, Serginho, eu acho que hoje, para a Argentina, para a França, para a Alemanha, para essas seleções, talvez o time amistoso seja o Brasil. O Brasil e a Coreia da França? O Brasil e a Coreia da França, Serginho. Mas o importante é que o técnico Carlo Ancelotti, ele disse em entrevista recente que ele já tem 15 nomes definidos para a Copa do Mundo do ano que vem e só faltam agora mais 11 jogadores. Provavelmente são os exatos 11 jogadores com futebol para serem titulares de uma seleção brasileira. Mas os reservas ele já tem, Serginho. Fico feliz com essa notícia. E também tivemos alguns jogos amistosos aqui pelo Brasil, mas amistosos valendo pontos para o Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro 3, Sport 1. Serginho, num jogo atrasado da 14ª rodada, que provavelmente o Sport tinha esperança que fosse esquecido, o Atlético Mineiro venceu a equipe pernambucana por 3-1 na MRV Arena, Serginho. É o Sport, cara, Daniel, ele tá virando aí o Robin Hood mineiro, cara, porque ele tira pontos do Cruzeiro, que é o time rico, e tá entregando pro Atlético Mineiro, que é o time atualmente pobre. O Sport, Serginho, é um time que só vence quando estão prestando atenção. Você pode notar isso. É um time VTZero. E como esse jogo contra o Atlético Mineiro, ninguém estava nem sabendo que existia, que ia acontecer, o Sport não teve motivação nenhuma para ganhar. Até porque se não tiver ninguém vendo, ninguém nem acredita que o Sport venceu, Serginho. O grupo pode até perder os pontos depois facilmente no tapetão. Exatamente. E o outro problema é que o Sport ele só vence, segundo as estatísticas desse ano, de 10 em 10 jogos, cara, Daniel. É uma média muito difícil quando você pretende se manter na primeira divisão. Por exemplo, para o Sport ele não ser rebaixado, o clube teria que jogar um campeonato com 2.536 rodadas, craque Daniel. E com esse calendário maluco da CBF, eu acho difícil o Sport arrumar essas outras 2.498 datas. Não é difícil, não. Não é difícil, não. Só que, não, a questão é você olhar para o calendário com um raciocínio objetivo e matemático e marcar as datas. É só o Sport jogar 9 jogos por dia, Serginho. O jogo tem 90 minutos, o dia tem 24 horas. Onde que está a dificuldade? Mais uma vez a CBF prejudicando o Sport. O que é isso? Mas aí tem que ter um elenco forte, cara. Destaque! Craque Daniel, meu destaque vai pro atleta Lucas Lima do Sport, craque Daniel. Ele sempre se destaca. Você conhece o atleta Lucas Lima? É difícil ele não se destacar, né, Serginho? Quando ele entra em campo, quando ele levanta lá, o torcedor do Sport se levanta também. Vem destaque aí. Com certeza. Vem coisa aí. E nesse jogo, craque Daniel, 3-1 pro Atlético, o Lucas Lima, ele apresentou uma proposta bem diferente, craque Daniel. Mas de cabelo, craque Daniel. Um cabelo grande, um cabelo desconstruído, esvoaçante. É um cabelo difícil para você manter, porque aquilo ali parece que é desleixado, feito de qualquer jeito. Não, é pensado. É pensado. Cada mecha daquela para cada direção é pensada. Provavelmente ele tá perdendo horas de treino para poder chegar naquele cabelo. Tá certo. Ele tá certo. Agora, eu acho que com esse cabelo esvoaçante, grandão, o Lucas Lima tá querendo cavar uma vaga de leão, craque Daniel, o mascote do Sport. Ele tá querendo cavar uma vaga de mascote. A ideia pode até parecer boa, Serginho, porque é uma posição que o Lucas Lima ainda não foi testado. Ele é um jogador muito versátil, já jogou mal em quase todas as posições do meio de campo, mas eu tenho receio porque o mascote do leão é um dos poucos integrantes do elenco do Sport que está fazendo bem o seu trabalho nesse Campeonato Brasileiro, Serginho. Com certeza. Você botar um Lucas Lima ali dentro daquela roupinha a de 50 leão, graus, o mascote pode começar a se apresentar mal posicionado, correr pouco,
sem energia, errando abraços fáceis, mandando beijos para quem não deveria mandar beijo, de repente para uma mulher casada. Eu não sei se a gente é uma boa ideia. É, com certeza, complicado. Agora, o meu destaque vai para o atleta Rony do Atlético Mineiro, que marcou o terceiro gol do Galo nessa partida. Foi o encontro, na verdade, o reencontro do atacante Rony com o gol, voltando a marcar depois de 23 jogos. Eu sei que a falta de jogos contra o Sport pesa nessa estatística, mas mesmo assim é muito jogo sem marcar. O atleta tem todo o direito de comemorar, e comemorar muito. Com certeza, tem que comemorar mesmo, até porque, cara, se o Atlético Mineiro não cair para a segunda divisão também, ou o Rony não se transferir para o Náutico, por exemplo, perigo o Rony só voltar a marcar daqui a 2 anos. E essa jogada do gol, especificamente, Serginho, foi feita com muito esforço coletivo. Para diminuir a chance do Rony chutar para fora na hora do arremate, ou mesmo tentar uma bicicleta para fora, o seu companheiro de ataque, o atleta Biel, teve que correr mais de 60 metros sozinho com a bola, chegar quase na linha do gol, para aí sim tocar para o Rony chutar debaixo da trave sem goleiro. Serginho. Então, os gols do Rony estão ficando extremamente trabalhosos, está chegando num ponto em que talvez, simplesmente, não valha mais a pena o Rony fazer gols. Então isso tem que ser revisto por quem comanda o Atlético Mineiro hoje. Daniel, eu acho que assim, mesmo sendo o Rony, sempre vale a pena fazer gol. Até porque esse gol fez tão bem o atleta Rony, que no lance seguinte ele já voltou a perder gol fácil normalmente com um sorriso no rosto. Leve. Eu também é leve, temos também que pensar no atleta. Ele gosta de perder gol, ele fica feliz. Agora, outra coisa que chamou bastante atenção nessa partida foi o atleta Hulk, que estava no banco, barrado por Sampaoli, sabe-se lá como, sabe-se lá que tipo de argumento, de artimanha psicológica, ou mesmo física, teve que ser usada para isso acontecer, e ele entrou só no segundo tempo, no finalzinho do segundo tempo, quando o jogo já estava 3-0 para o Atlético, mas mesmo com pouco tempo em campo, querendo ali mostrar serviço, o atleta Hulk mostrou que ainda faz a diferença. Em 15 minutos, ele conseguiu atrapalhar o time, sofrer um gol do Sport e tomar um cartão amarelo. Parabéns. O Hulk, cara. O Hulk. Ele é aquele tipo de jogador que a gente conhece, a gente tem que defender ele aqui. É um jogador que ele pode passar o jogo inteiro sem pegar na bola, não faz nada, escondido. Mas em um lance, ele atrapalha o time todo. Não, ele é decisivo. E com essa bela vitória, um jogo atrasado, numa rodada onde só 3 clubes pontuaram, o Galo pegou o elevador e subiu uma posição na tabela, ocupando agora a 14ª posição no campeonato. Podia ter ido de escada. Palmeiras 4, Juventude 1. Daniel, eu acompanhei esse jogo. Que bom. Palmeiras 4, Juventude 1, mas eu achei um jogo morno, cara. Um jogo morno parecido com um show ali da banda Coldplay, que inclusive deve ter tocado logo depois do jogo, porque tinha um palco, né? Ali o Allianz Parque a gente sabe que ele é uma arena multiuso, então às vezes pode ter um show junto com o futebol. E às vezes você não sabe nem se aquela torcida veio para ver o Palmeiras ou se veio para ver o show que vem depois, a gente não sabe disso. Agora, era um jogo atrasado também, um jogo que era para ter ocorrido ali em junho, onde haveria muito mais chance de neblina em São Paulo, que ajudaria a equipe do Juventude. Então acho que adiar esse jogo prejudicou o Juventude. Prejudicado meteorologicamente Com a equipe do certeza. Juventude. Talvez seja a hora do Juventude parar de investir em atletas como o Nenê, que são atletas já que são próximos aos 50 anos de idade, talvez tenham um pouco a oferecer fisicamente ao clube, e investir numa máquina de fumaça para simular uma neblina, principalmente em jogos fora de casa. Não dá para ficar dependendo dos humores do clima, gente. E muito menos dependendo do elenco do Juventude. Mas o que mais me chama... E outra coisa, a máquina de fumaça é simplesmente uma máquina de fogo com defeito. Então não deve custar muito dinheiro. E se bobear, o Botafogo tem várias paradas lá. Mas o que me chamou mais atenção nesse jogo foi o tamanho da placa de publicidade no Allianz Parque. É tão grande, Serginho, que nas laterais corre o risco de um atleta do Palmeiras acabar tocando a bola para um dolinho gigante que aparece 2 minutos correndo ali na lateral. Não, e essa placa daqui a pouco ela vai cobrir o público, cara. Cada semana ela tá maior. E outra coisa interessante é que os principais lances desse time do Palmeiras têm saído de passes errados do jogador André Pereira, Serginho. Inclusive, os 2 primeiros gols do jogo, o gol anulado e o gol valendo, saíram de passes errados do meio belga. Os erros desse atleta não param de beneficiar o clube, mesmo ele agora jogando no próprio Palmeiras. Essa é a principal característica dessa atleta Andréia, Daniel. É esse passe errado que dá certo. Agora,
queria destacar aqui o segundo gol do Palmeiras, feito pelo atleta Bruno Rodrigues. Entendeu? O atleta passou 2 minutos beijando suas lesões. Entendeu? E ele tem lesão nos 2 joelhos. Então ele beijou um joelho um tempo, depois ele beijou o outro. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de comemoração. É interessante, eu entendo que o atleta tá voltando ali de uma lesão, ele fez o gol, ele quis comemorar, mas esse campeonato é um campeonato de muitos lesionados, cara. Todo time tem lesão. Por exemplo, o time São Paulo. O time São Paulo é cheio de atleta lesionado. Se isso vira moda, olha o que pode acontecer com o Neymar, por exemplo. Se o Neymar faz um gol hoje que vai beijar as lesões, ele teria uns 20 minutos de uma pessoa beijando todas as partes do seu corpo, cara. Mas eu não me preocuparia, tá, Serginho? Eu não me preocuparia. O Neymar não tem elasticidade pra isso. Ele tem lesões, inclusive, em lugares muito escondidos, muito remotos do corpo humano, como a base da coluna, por exemplo, ali logo acima das nádegas, para beijar essa região, Serginho. Certamente o atleta vai ter que virar o corpo todo para baixo, roçando ali, até o próprio tórax na região genital. Nem um cachorro consegue fazer esse movimento, Serginho. E eu já tentei, é um movimento muito difícil, não é um movimento simples, Serginho. Então eu não acredito que ele vai nem tentar. Agora eu fui pesquisar ali, eu fui atrás da escalação do Juventude, e eu também estou começando a desconfiar que, assim como o São Paulo, Catrinão, eu acho que eles estão inventando jogadores para inflar o elenco. Porque se você pegar a lista hoje do Juventude que jogou contra o Palmeiras, você tem Jandrei no gol, Abner, que essa a gente não sabe o que é isso, Rafael Bilu, Rodrigo San, tipo Daniel San, do Karate Kid. Só que nem é o Daniel San, é o Rodrigo San, que nem tem no filme. Mas ele é karateca. Pois é, mas o que ele tá fazendo no meio campo do Juventude? Igor Formiga. E no ataque, cara, tem um tal de Enio, cara, que não foi olhar a idade dele, mas deve ter pelo menos uns 66 anos. Isso sem falar no já citado atleta Nenê. Que é um neném de 44 anos. O que me parece, Serginho, é que os DJs do Juventude, eles talvez tenham ido no botequim e trouxeram quem estava lá, quem estava à disposição. Porque esse time, com esses nomes, numa sinuca, com regras de Uberlândia, Minas Gerais, vai ser imbatível, Serginho. Com certeza. No futebol tá difícil. No futebol tá realmente um pouco mais complicado. Agora, quem também tem jogo atrasado para perder pro Palmeiras é o Santos, Serginho. Mas é um jogo que o Peixe provavelmente só vai precisar perder um pouco mais adiante no calendário. Mas é capaz de o Santos já estar até rebaixado até lá. Então ele nem precisa mais perder e aí pode até acabar ganhando. Tem que ficar atento a isso. O que mais me preocupa aí nesse jogo do Santos com o Palmeiras atrasado é que é um jogo que era para ter sido jogado na época do Titinho comandando o Santos ainda. Então, se o campeonato for justo, o Santos tem que chamar de volta o Titinho para comandar a equipe nessa derrota aí. E aí vai ser uma derrota certa, o Neymar não precisa nem entrar para ajudar. Com certeza. Mirassol 2, Fluminense 1. Serginho, assim como já alertávamos nos programas anteriores, se dessem tempo para o técnico Zubeldia trabalhar esse elenco do Fluminense, ele ia conseguir implementar sua filosofia de jogo e bagunçar esse time, Serginho. Não deu outra, vitória do Mirassol. Inclusive, na hora que o jogo estava empatado, e o Fluminense estava até melhor, o Zubeldia foi lá e fez substituições cirúrgicas, Daniel, que desorganizaram completamente o time. E aí o time sofreu a derrota. Se o Zubeldia não mexe, o Fluminense certamente teria deixado essa derrota escapar, Daniel. É o trabalho do novo técnico já rendendo frutos aí para o tricolor carioca. É bom pro Mirassol, né? Que andou oscilando aí, perdendo alguns jogos, mas quando viu que estava caindo para uma zona de Sul-Americana, tratou de reagir, reagiu bem. O Mirassol, ele precisa se manter acima dessa zona de Sul-Americana, que é uma equipe, um clube que, infelizmente, não tem estrutura para empatar fora de casa com Defensa e Justiça numa terça-noite e depois perder pro Ceará no sábado pelo Brasileiro, Serginho. Fora que a cidade de Mirassol não tem nem aeroporto para a torcida depredar quando o time voltar de viagem. Olha a falta de estrutura. Eles vão ter que depredar uma sorveteria. E com essa vitória, houve uma enorme festa no estádio ali do Mirassol, com uma linda queima de fogos, porque o clube alcançou o número mágico de 42 pontos e não pode mais ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Agora, o Mirassol pode até dar férias coletivas para todo o seu elenco e perder as próximas 12 rodadas, porque está tudo bem. Parabéns ao elenco do Mirassol. Eu tenho uma informação só, descanso merecido, que os jogadores do Mirassol já eram todos PJ. Um ou outro meio ali, o garotada mais jovem, e um ou dois jovem aprendiz. Então eu acho que, de repente, na próxima rodada, ele já pode estar em outros
jobs, que é uma palavra nova. De Não, repente, não, nem não, no futebol. não é nova. Futebol mais. Essa é uma palavra em inglês. Mas é nova. Você não quer focar no idioma só, Serginho? Você não acha que isso seria uma boa estratégia para você? É que eu tenho um dream. Tá bom. A super reportagem que eu te pedi sobre a criança Soteldo, você trouxe? Se você chamar a vinheta, eu falo minha super reportagem. Eu trouxe. Super reportagem! Craque Daniel e amigos do Falha de Cobertura, nos últimos meses, o torcedor do Fluminense, ele tem me abordado em todos os lugares que eu vou. É no corte de cabelo solidário, é na fila da sopa, é ali na doação de roupa, é na rua também, perguntando se eu sei alguma coisa sobre a maldição da criança Soteldo. E eu tive que fazer uma super reportagem. Faz muito bem. E sim, existe a maldição da criança Soteldo. A maldição é real, craque Daniel. Só para você ter uma ideia, que eu vou falar de números, tá? Para você ter uma ideia, dos últimos 15 jogos que o Soteldo jogou, o Fluminense só ganhou 2, craque Daniel. E assim mesmo, nesses jogos, o Soteldo em um foi substituído com 10 minutos, e no outro, ele entrou aos 45 do segundo tempo. Ou seja, se você der mais de 10 minutos para a criança Soteldo em campo, o Fluminense perde o jogo, craque Daniel. Pelo menos a contratação dessa criança está servindo para mostrar de forma clara o que é que o Fluminense tem que fazer para não perder jogos. É só não botar o Soteldo em campo, Serginho. Me parece que ele é uma espécie de pé de coelho do Fluminense, só que, no caso, ele é o coelho sem o pé. É, e sem o pé bom, né? Que é o pé que ele usa para chutar, para driblar. Então, talvez o ideal seja o Fluminense, Serginho, pensando aí nesses dados que você está trazendo, nessa super reportagem, seria não informar a criança Soteldo de quando tem jogo do clube. E ele fica em casa. É, mas acho que hoje em dia esses jogadores ficam na internet o tempo todo, eles iam acabar descobrindo. Ainda mais a criança Soteldo, que tem 14 anos de idade, ele fica no celular o tempo todo, cara. Mas essa maldição, Serginho, tem um motivo, tem uma explicação? Tem vários estudos sendo feitos. Eu tive acesso a um dos estudos, por exemplo, que diz o seguinte, que o pequeno Soteldo deve estar sentindo a falta da figura paterna Neymar, o que confundiu o Soteldo com um de seus filhos na época que os dois ali frequentavam a fisioterapia do Santos. Até por isso, o Soteldo teve que ser transferido para outro clube para não distrair o pai Neymar em campo, que estava ali determinado a focar mais nas suas próprias lesões, ficar em casa, e a paternidade de mais um filho não reconhecido, isso aí ia atrapalhar ele, aí eles separaram. Mas se for isso, Serginho, para o Soteldo se livrar dessa maldição e recuperar o seu futebol, ele teria que voltar para o Santos. Ou o Neymar ir para o Fluminense. O problema, aí que tem que ser resolvido, que não é fácil, é que ninguém quer o Soteldo no Santos e muito menos nenhum clube quer o Neymar fora do Santos. Pois é. Mas tem esse é um dos estudos. Tem um outro estudo que é a do Soteldo ter entrado em campo como uma criança, ele de mão dada, né, como fazem os clubes, sempre entram com as crianças, aí o Soteldo entrou com uma criança também. Só que na hora ali, depois do hino, quando dispersa, as crianças voltam para sua família, devolver o Soteldo, pensando que ele era uma criança para uma família, e a criança continuou jogando em campo, Daniel. Então, você quer dizer que existe uma forte possibilidade de, nesse exato momento, o Soteldo estar terminando a 4ª série? Se ele estiver fazendo o dever de casa dele, estudando bonitinho, sim. Se não, não. Porque a 4ª série é uma série muito complicada, Daniel. Eu passei por isso. Agora, essa teoria também, ela explica a má fase do Soteldo na seleção venezuelana. Porque se você entrar no Instagram do Soteldo hoje e você for olhar ali os comentários, a maioria é de venezuelanos xingando o Soteldo. Não, mas isso é bom, Serginho, porque o atleta tá servindo para despertar a paixão do povo venezuelano pelo futebol. Porque é assim que você expressa a sua paixão pelo futebol, é xingando, é tacando garrafa. Eles nem estavam preocupados, né? Agora eles são envolvidos. Pode crer. E olha que é difícil. Pode crer, Serginho? Num programa jornalístico, eu trago um comentário assertivo e você me responde um pode crer? É uma expressão jovem. Exatamente. Bom, tudo bem, depois a gente conversa sobre isso. Eu só queria dizer que, para esses venezuelanos estarem xingando o Soteldo na internet, é porque eles querem muito xingar o Soteldo, porque é muito difícil você usar
a internet na Venezuela, cara, entendeu? Inclusive o celular lá é movido a gasolina, cara. Tem Então muito assim, petróleo. tem muito petróleo, mas é um custo ambiental. Agora, tem uma terceira corrente que afirma... Quantas correntes que tem essa maldição? São várias correntes, cara. Não é uma maldição muito complexa. Mas tem uma terceira corrente que afirma que a maldição Soteldo começou com essa imagem. É importante botar na tela. Tá, então você está dizendo Onde ele fica em cima de uma bola e repare que ele parece a imagem de um ídolo de algum templo esquecido. Cara. Você está dizendo então que o Soteldo talvez seja um objeto ritualístico de uma cultura extinta nas Américas? Pode ser que sim. Bom, se for isso, é até fácil. É só você devolver o Soteldo para a pirâmide, né, de onde ele foi roubado, se a pirâmide aceitar o Soteldo de volta, e aí a maldição acaba, Sérgio. Meu medo, cara, é que se nada disso der certo, é que o Fluminense, para se livrar do Soteldo, tenha que fazer algum tipo de cerimônia sinistra. Tipo, pagar a Série B? Talvez não tão sinistro assim. Mas assim, eu acho que o Fluminense pode, por exemplo, querer descer para a Série B, largar o Soteldo ali na Ponte Preta e depois subir de volta. Mas Também pode ser. o torcedor do Fluminense nunca ia topar uma coisa tão ousada dessa. E outra coisa, o perigo é o Fluminense descer para a Série B, o Fluminense ficar lá e o Soteldo subir com o Criciúma. É um perigo, mas isso não é tão fácil assim não, cara, porque o problema do Soteldo, ele não é um problema só de compra e venda, você se livrar dele, não é um problema só de compra e venda, é um problema de guarda, cara. Como assim? Onde que você guarda ele? Não, a guarda, quem é que fica responsável por ele porque ele é uma criança? Entendi. Tem a ver com adoção, cara. E a gente sabe que a adoção no Brasil é um processo muito complicado, muito burocrático, infelizmente. Cara. O meu processo de adoção, por exemplo, ele está parado há muitos anos. Cara. Já falei que eu estou regularizando isso, tá? Eu sei que você tem esperança aí nessa adoção e ela vai acontecer. Comentarista de comentário. Em programa recente na televisão, o ex-repórter de campo e agora comentarista profissional Eric Farias, ele deu a seguinte opinião. Ele disse o seguinte, que ele não vê hoje um árbitro capaz de apitar o jogo Flamengo e Palmeiras da próxima rodada. E, Serginho, eu sou obrigado a dizer que realmente a evolução do futebol, com todas as polêmicas de VAR, com enxurradas de reclamações contra os árbitros em qualquer lance, tem caminhado para que os jogos passem a ser auto-administrados pelos jogadores, Serginho, sem juiz. Então tá certo, Eric Faria, talvez não haja realmente um juiz capaz de apitar esse jogo e o futebol profissional volte a ser como nas peladas de rua, os próprios atletas ali apitando as partidas. Não, e até os jogadores que atualmente, né, eles já jogam em várias posições, eles poderiam, de repente, jogar na posição de juiz, cara. Também tem isso. Que é uma posição até que até mais fácil, né? Com certeza. Você fazer uma lateral, se você fizer um árbitro, você corre um pouco menos. Não, e você não tem a bola, que atrapalha, né? Nesse sentido, eu acho, inclusive, Serginho, que o atleta Hulk, que já foi abordado aqui no programa anteriormente, vem demonstrando ser um atleta visionário, que é um jogador que já pratica o futebol do futuro, que é o jogador árbitro, Serginho. Atletas que jogam e apitam jogos. Inclusive, talvez o próprio Hulk seja o único nome possível para apitar essa partida Flamengo e Palmeiras. Fica aqui a nossa sugestão para a CBF, que eu tenho certeza que assiste o nosso programa. Não, e essa sugestão tua é muito boa, Renel, porque o Hulk, ele já tem ficado no banco, né? E o Atlético Mineiro tá numa posição na tabela que já não tem influência nenhuma no campeonato, que nem um resultado nenhum, tanto faz. Então o clube poderia, inclusive, economizar no salário desse atleta, que a gente sabe que é um salário caro, emprestando o Hulk para a comissão de arbitragem e ele começar a apitar alguns jogos do Brasileirão. Ele ia ser muito mais útil. Exatamente. E experiência ele tem, cara. Você não tem dúvida nenhuma sobre isso. E outra notícia que me chamou a atenção relacionada ao Flamengo foi a informação de que o atleta Wallace Ian está treinando agora com o mental coach, Serginho, o mental coach Cleiton Carvalho. Eu que também sou coach, né, Serginho? Eu analisei as postagens desse mental coach, do @EuSouCleitonCarvalho, e a postagem que mais me chamou a atenção no sentido de me preocupar foi a seguinte frase: o fracasso não define quem você é. O que vai te definir é se você vai se levantar e continuar. Isso, dito para o Wallace Ian, é problemático. Me preocupa que ele entenda
que ele tem que continuar arrumando confusão e dando cotovelada e sendo expulso em jogo decisivo, Serginho. Por quê? Você vira pro Alisson e fala que você tem que continuar? O mental coach dele vira pro Alisson e fala o que você tem que fazer é continuar? É justamente o contrário. Ele tem que parar, Serginho, de fazer o que ele tá fazendo. Eu acho que ele vai continuar. Ponto final no Fora de Cobertura de hoje. Em alguns anos, eu já havia avisado nesse programa que o entusiasmo de muitos entendidos de futebol com a implementação do VAR estava condenado à decepção completa. Assim que ele se chocasse com o aspecto mais básico, fundamental e demasiadamente humano dessa engrenagem, que são os árbitros. A perpétua mesa de botequim, que é o nosso debate futebolístico, perdeu a inocência quando viu que o VAR não era um robô alienígena voando do futuro para salvar o futebol de nós mesmos, mas sim mais 4 árbitros para errar. O grande momento do futebol vai se revelando uma pegadinha ao contrário. Em vez de uma tensão que revela-se uma grande brincadeira e todos caem na gargalhada, agora é a felicidade do gol, que é suspensa para dar lugar a uma descarga de depressão e ansiedade. Quem tem orgasmo chorando sabe muito bem do que eu estou falando. A busca por um árbitro metafísico que puna, recompense e controle os acontecimentos de acordo com um senso de justiça inquestionável segue como um carrapato em nossa alma. Mas pro bem ou pro mal, quando abrimos a porta da sala do VAR, o que encontramos, invariavelmente, somos nós. Pessoas imperfeitas, falíveis e erradas. E a única coisa certa é que na próxima rodada, o VAR vai errar contra o seu time. Um forte abraço, um beijo no seu sorriso e até o próximo programa. Forte abraço a todos.